Durante a batalha de Geonosis, no ataque dos clones, Conde Dooku, com pouco mais de 30 segundos, ele absolutamente estraçalhou o Obi-Wan Kenobi. Foi apenas 2 golpes incrivelmente rápidos e o sabre do mestre Jedi estava caído no chão, assim como ele, praticamente imobilizado. Depois desse duelo, o Conde Dooku virou suas costas, achando que aquele Jedi jamais seria uma ameaça. E esse foi um erro brutal. O homem que Conde Dooku descartou naquele dia iria se tornar um dos guerreiros mais poderosos e perigosos da Ordem Jedi. E no final de tudo, seria esse mesmo Jedi que deixaria o aluno mais mortal da galáxia queimando em Mustafar. Mas como esse Jedi que já foi ridicularizado se tornou o único lutador para quem a Ordem dos Sith não tinha nenhuma resposta? Tudo isso começou, gente, com um mestre incrivelmente sábio que ensinava o Obi-Wan através do silêncio. Antes de se tornar uma lenda, o Obi-Wan Kenobi era um padawan incrivelmente impaciente. No livro Mestre e Aprendiz, a gente vê essa frustração. A maioria dos aprendizes queria aprender acrobacias e golpes bonitos, só que o Qui-Gon Jinn fazia com o Obi-Wan Kenobi o completo oposto. Ele obrigava o Obi-Wan Kenobi a treinar as defesas básicas centenas de vezes, sem dar nenhum tipo de explicação. Aquele silêncio do Qui-Gon Jinn era a própria lição. Qui-Gon Jinn estava construindo uma base inabalável para quando o medo ou o cansaço finalmente chegasse. Perto de morrer, o Qui-Gon Jinn ele explicou que até os cavaleiros Jedi mais veteranos, eles esqueciam que o básico era, na verdade, o pilar de tudo. O estilo de combate de Qui-Gon Jinn era o Ataru, a forma 4. O livro Jedi Path, o Caminho Jedi, explica que o Ataru ele foi feito para encerrar lutas rapidamente, usando saltos e acrobacias. O problema aqui é que ele exige muito espaço e ele esgota a energia da pessoa rapidamente. Se o inimigo resistir, o praticante ele fica basicamente sem saída. O Darth Maul, por exemplo, ele sabia muito bem disso. Na romantização da ameaça fantasma, lá é revelado um detalhe insano. O Darth Maul, ele estudou o gerador de plasmas lá de Naboo antes daquela luta. Ele mediu todas as passarelas, ele testou os portões de laser, ele calculou a profundidade do reator, ele sabia de tudo. E ele atraiu os Jedi para aquelas passarelas estreitas exatamente porque o Ataru lá não funcionava. Quando o Qui-Gon Jinn eventualmente se cansou, Maul foi lá e o matou. Obi-Wan Kenobi viu o estilo do seu mestre custar a sua vida. Só que caindo naquele poço imenso, o Obi-Wan ele fez algo inédito. Ele soltou a dor, ele parou de tentar forçar a vitória e ele finalmente deixou a força guiar a sua própria lâmina. E ali, gente, nasceu o embrião da sua maestria com sabre de luz. Lá em Geonosis, o Conde Dooku, a gente sabe, ele usou uma caixa, forma 2, que é uma esgrima ali precisa, perfeita para os duelos. O Obi-Wan, naquele momento, tentou usar seus velhos reflexos de Ataru, e nesse momento ele foi derrotado, cara, em exatamente 31 segundos. Na arena de Geonosis, 200 Jedi lutaram, e apenas 20 sobreviveram, e eles não caíram em duelos de sabres de luz, mas sim, eles foram fuzilados por tiros de blaster de todos os lados. Os mestres Jedi, cara, eles tinham passado, assim, séculos desprezando o Sorizo, que é a forma 3, exatamente por achá-la passiva demais. Apesar de ainda ser a forma de combate mais popular daquela era, todos os Jedi treinavam ela mais por tradição. Ninguém realmente investiu o seu tempo, o estudo profundo nessa forma de combate. O Sorizo nasceu com um objetivo muito prático, que era rebater tiros de blaster. O manual de formas de combate chama essa técnica de a esfera de proteção. O lutador mantém o seu sabre de luz colado ao seu corpo em meditação e movimento. Os outros Jedi, eles criaram a forma 5 para atacar com força bruta, buscando a paz pelo poder de fogo. O Obi-Wan Kenobi, ele escolheu um outro caminho. Ele não queria saber como vencer, ele queria saber como tornar impossível a sua própria derrota. No livro Shatterpoint, o Mace Windu, ele escreve que um Jedi ele deve ser um canal puro para a força. O Windu foi lá, criou o Vaapad, que é a forma 7, que canalizava a escuridão interna contra o seu oponente. Só que o Vaapad, ele gerava uma sede perigosa pela batalha. Na romantização da vingança do Sith, o Obi-Wan Kenobi ele confessou ao Mace Windu que ele achava que o Sorizo era meio limitado. Só que o Mace Windu corrigiu ele imediatamente. Ele explicou que o Yoda usava o Ataru mais pela sua idade avançada. Conde Dooku,
usava o Makashi pelo seu ego, e o próprio Mace Windu, ele usava o Vaapad para controlar o seu lado sombrio. Mace Windu disse para ele: o Sorizo, ele não cobre nenhuma fraqueza sua, Obi-Wan Kenobi, porque você não tem fraquezas para cobrir. O Obi-Wan, gente, ele não era o duelista mais forte ou mais rápido, mas ele era a própria simplicidade em pessoa. Ele não lutava para se exibir, ele apenas deixava a força fluir e mover o seu sabre de luz. No livro O Labirinto do Mal, lá em Catonei Moidia, o Obi-Wan Kenobi, ele perdeu seu capacete de respiração no meio de gases tóxicos. Então, tonto e cercado por droides, ele segurou sua posição por horas no piloto automático. Quando o Anakin perguntou que estilo de combate ele usou, o Obi-Wan Kenobi ele nem lembrava e ele respondeu: a beleza da forma 3. Contra o General Grievous, a maestria foi total. O General Grievous, ele atacava com 4 braços em torno ali de 12 golpes por segundo. E nenhum deles tocou o Obi-Wan Kenobi. Quando o Cyborg subiu para 20 golpes por segundo, o Obi-Wan Kenobi ele fez um ajuste milimétrico e ele guiou a lâmina de Grievous para abrir espaço e ele cortou a mão do Cyborg. O coordenador principal de lutas das prequels, o Nick Gillard, ele descreveu esse combate aí como uma espécie de um xadrez a 1000 km por hora. No Chorizo, cada bloqueio coloca o atacante em uma posição pior. Quanto mais o inimigo ataca, mais ele se expõe. E foi assim que na revanche contra o Conde Dooku na Mão Invisível, o Conde Dooku ele esperava que o Obi-Wan saltasse como se faz no Ataro. Só que o Obi-Wan ele nem mexeu seus pés, ele ficou firme no chão com o seu Chorizo. E o Conde Dooku ele ficou sem ter o que ler, ele ficou perdido com o Obi-Wan. Pouco depois, em Mustafar, o Chorizo de Obi-Wan Kenobi finalmente enfrentou o Anakin Skywalker. E o Anakin, gente, ele conhecia o estilo do Obi-Wan perfeitamente e ele ainda tinha mais poder bruto. Só que pra quebrar o Chorizo, cara, o Anakin ele precisava de paciência, algo que ele tinha perdido ou nunca tinha ganhado. Cego pelo ódio, o Anakin ele atacou sem parar. Quanto mais ele pressionava, mais o Obi-Wan canalizava aquela fúria pra longe. No livro A Vida e a Lenda, Life and Legend of Obi-Wan Kenobi, ele escreveu que o Skywalker estava mais determinado a me derrotar do que a se defender. Ele foi cego pela própria emoção. O Obi-Wan Kenobi, gente, ele não derrotou o Anakin na força bruta. O Anakin, tecnicamente, derrotou a si mesmo. É exatamente esse gigantesco foco, estudo e determinação com uma forma de combate que a maioria dos outros Jedi ignoravam, e também a paciência do Obi-Wan, que é altamente acima da média da maioria dos outros Jedi, que transformou o que fez de um cara que era para ser um Jedi muito simples e transformou ele em um Jedi que é espetacular. Mas me diz aí nos comentários, gente, o que você acha da forma do Obi-Wan Kenobi? E se você gostou do vídeo, cara, seja estudioso e paciente também. Curta e se inscreva, tá? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.